Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renê, né, professor de teoria política de vocês. Eu estou gravando esse selfie para recuperar um pouco de todos os assuntos que a gente andou dando uma olhada aí ao longo dessa disciplina. Beleza, gente? O conteúdo ele é bastante rico, ele traz algumas coisas complicadas, aquelas aulas que você faz os cálculos de fórmula política, de coeficiente eleitoral, tudo aquilo é legal de vocês saberem como funciona, né? Mas não é algo que vocês precisam ficar decorando, entendeu? Por quê? Porque aquilo lá é um cálculo matemático, o qual, no momento que você quiser fazer, você vai pegar o material lá e vai calcular e tudo mais, né? Porque, como um bom professor de humanidades, né, a gente sabe que a matemática acaba sendo nosso fraco, né? Mas não vamos desistir de entendê-las e de entendê-la e de fazê-la ser algo produtivo para a gente, porque a ciência se utiliza muito de dados estatísticos, né? E de dados matemáticos, de cálculos, etc. e tal. Então a gente não consegue fugir como um todo dessa questão dos cálculos matemáticos. E eu acabei falando um pouquinho aqui, né, de ciência, né? Que talvez seja uma primeira coisa que eu posso estar esclarecendo um pouquinho com vocês. A ideia de ciência política, que tem a política institucional, que é, né, falado, Lula, da Lava Jato, de N outros assuntos, de Gilmar Mendes, e etc, etc, etc. Isso é o tipo de política institucional que a gente vê no dia a dia, a coisa, né, da governança, da governabilidade política acontecendo, né? E outra coisa é a teoria política, né? Governança, só para a gente, né, já que eu usei esses termos, governança, pense em governanta, aquela pessoa, né, que a gente vê nesses filmes, principalmente estadunidense, não americano, porque americano todos nós somos, né? A gente nasceu no continente americano, então isso é prepotência dos estadunidenses, né? Temos que perder esse vício, né? A gente vê então nesses filmes estadunidenses, né, essas governantas, que são aquelas pessoas que organizam toda a situação para a coisa ir funcionando. Governança é um termo próximo disso, tá? Só ficar mais fácil para a gente perceber isso aí. E governabilidade é o ato mesmo de fazer política. O toma lá da cá, é igual o Temer, né? Tá tirando verba de alguns lugares para tentar aprovar a reforma da Previdência e por aí vai. Então isso é governabilidade, é o ato de fato de fazer política, né? Governança é você organizar o redor, né, como se fosse a coisa do ministro da Casa Civil, né, que ele vai organizando tudo para as coisas irem acontecendo, e também a ideia da canetada, que faz de fato algo virar lei, né, para dar o quê? Para dar estabilidade para que a governança aconteça. Então a governança também se liga um pouquinho com essa ideia também das canetadas do executivo. Mas o principal é pensar assim, governança lembra um pouco a ideia da governanta, daquela pessoa, né, que faz as coisas se organizarem para funcionar. Então, assim, tudo que se relaciona a organizar as coisas para funcionar tem a ver com governança, certo? Então, gente, explicado um pouquinho aí, né, grosso modo, esses dois termos, vamos pensar a política como teoria, né? Teoria, gente, também, né, tô dando para vocês ideias gerais das coisas, tá bom? O meu objetivo aqui não é ficar dando aula de metodologia de pesquisa, né? Então, assim, pense que teoria está ligado a quê? Como se fosse, teoria não, isso, teoria. A teoria está ligado muito com a questão de você desenvolver algo de forma que ela possa ser revista, revisitada e refeita através dos mesmos modelos, dos mesmos métodos, né, de estudo. E método a gente tem que pensar que é como se fosse a receita do bolo, que eu vou lá, faço um estudo e chego a uma conclusão. Pode ser que uma outra pessoa pegue daqui a um tempo o meu cabedal, né, de métodos de pesquisa e aplique sobre o mesmo problema e perceba que eu cometi uma falha. Mas eu tenho que dar essa possibilidade de qualquer pessoa refazer o meu estudo
E isso é o método. É a receitinha de bolo. Fala, olha, eu peguei uma amostra de tantas pessoas, estudei desse jeito, fiz de outro jeito e cheguei a essa conclusão. Porque assim, a ciência avança dessa forma através da reaplicação de métodos ou da criação de novos métodos, de novas receitas de bolo sobre os mesmos problemas para tentar descobrir coisas novas. Né? É o que eu sempre brinco, que é através de um mesmo método que se foi descobrindo remédios mais eficientes, né? E se chegou, por exemplo, ao que é uma Neosaldina hoje, e pode ver que se perguntar para o nosso avô, para o nosso pai, para a nossa mãe, o que, que eles somavam para dor de cabeça antigamente? Era Novalgina. Então aplicou-se os mesmos métodos de estudo sobre a formulinha química da Novalgina e foi se percebendo que se colocasse coisinhas novas ali, eu teria um remédio mais eficiente para um determinado tipo de dor, e surge a Neosaldina. Com os estudos sobre política, sobre sociologia, sobre antropologia, é a mesma coisa. É a ideia do método. É o método que faz a teoria acontecer. É a receita de bolo. Né? Se eu pegar lá uma receita de bolo e fazer um pão de ló, pode sair de um jeito. Alguém que tem a mão melhor para fazer bolo, pode pegar a mesma receita e sair um bolo mais gostoso. Ou mesmo pior. Vai saber, né? Então, assim, é um método. Eu segui um método, uma receitinha, e essa receitinha é viável de ser consultada, analisada, reanalisada e levar a caminhos diferentes, a novas formas de entender a mesma coisa. Né? Porque mesmo quando a gente fala nas ciências sociais, Marx, Weber e Durkheim, que são os três porquinhos, né, das ciências sociais, os três clássicos, eles estão lendo para o mesmo objeto, né, para uma mesma coisa, que é a sociedade. Só que a forma, o método com o qual eles enxergam o problema é diferente. Aí eles vão chegar a resultados diferentes. Quem está mais certo e está mais errado? Não sei. Depende de cada um de vocês, na medida que vocês forem estudando, conseguir perceber, né, o que está mais certo, o que está mais errado, né, perceber os momentos históricos, perceber que o Marx ele vai bater bastante no capitalismo porque ele está escrevendo no momento em que as pessoas estão indo para as cidades, né? Elas estão indo para as cidades trabalhar e se amontoando em quartinhos extremamente apertados, aí 12, 16 pessoas, sem saneamento básico, né? Quase que um, com perdão da brincadeira, mas quase que um fazendo xixi em cima do outro, né? Tendo que trabalhar aí 16 horas por dia, né? Vendo então, ele está vendo as pessoas morrendo de exaustão, morrendo de problemas de saúde, de fome, de anemia, porque eles não ganham o suficiente para reproduzir a sua força de trabalho, que seja, né, usando a terminologia marxista. Então ele escreve e critica o capitalismo. O Durkheim ele está num outro momento. Né? Ele está no momento em que o Comte acabou de inventar a ciência, a sociologia, né? Que vem a ser, né, hoje as ciências sociais. Então ele vai se apropriar dos métodos kantianos e vai tentar polir esse método. E vai enxergar, então, a sociedade de uma maneira meio funcionalista, como Marx enxerga, né? Tudo tem uma função, mas através de um viés muito mais próximo de um positivismo. O que é o positivismo? É aquela ideia de que o viável a se estudar, a se entender, a se pesquisar, a se aplicar o método, é coisa que seja palpável, seja visível, né? Então as entrelinhas se perdem um pouco. Ou mesmo assim, né, eles olham e estudam o iceberg, porque o iceberg é visível, mas debaixo da água tem muito mais de iceberg, tem mais de 80% do que é um iceberg. Então tudo isso que está debaixo da água que não se está vendo se perde. Então o positivismo peca muito nesse sentido. Além de problemas, né, de serem muito deterministas, tem uma questão um tanto biológica que também envolve um pouco das discussões, uma visão um tanto que hoje, né, para os dias de hoje, são um tanto preconceituosas, mas para aquele momento não era, né? A gente tem que sempre também ter em mente a primeira pergunta, talvez a gente tem que fazer quando a gente fala, nossa, que preconceituoso. Não, peraí, qual é o momento histórico que aquele ser estava vivendo? Ah, era um momento em que talvez para aquele momento ele não era, né, preconceituoso. Então, assim, não é justificar, gente, né? Mas parar para analisar, para ver todas as variantes que envolvem o meu problema, tá bom?
Porque o cientista social, ele dá diagnósticos. Ele não está lá para adjetivar, falar se é melhor ou se é pior. O objetivo do cientista social é sempre de analisar de uma forma mais neutra possível. E o que dá neutralidade, né, para a ciência hoje é você ter uma metodologia bacana, né, e ver que a partir desse estudo e dessa metodologia várias pessoas foram citando aquilo que você escreveu, e quanto mais pessoas citam, mais confiabilidade se dá ao seu trabalho, né? É igual tomar refrigerante, né? Eu não vou tomar, quando a gente vê alguém tomando, é a Dolly Cola e outro Coca-Cola. A gente prefere a Coca-Cola porque mais pessoas já experimentaram da Coca-Cola e por isso dá uma maior confiabilidade. Então, pô, se todo mundo está experimentando, é porque é melhor. Se menos pessoas tomam Dolly, é porque deve ser pior. Isso no mundo das hipóteses, que daí você vai conseguir comprovar se você tomar os dois, né? E na ciência é assim também. O que dá confiabilidade, o que dá validade de fato para uma pesquisa hoje é isso. É a quantidade de pessoas que vão citar o seu trabalho, é a quantidade de pessoas que vão se utilizar do seu método, né? Ou do caminho que você construiu para as suas metodologias de pesquisa no seu trabalho. Então, o Marx ele viu o mundo de um jeito, usou uma metodologia, o Durkheim de outro, e o Weber, que ele já está escrevendo no final do século XIX e início do século XX, ele vê de outro. Ele está vendo as burocracias de Estado acontecendo. Ele está vendo o que está acontecendo com a repartilha da África. Ele está vendo o revanchismo que está rolando a partir da forma como se deu a reconfiguração econômica da passagem do século XIX para o século XX. Então ele vai já ter muito mais coisas para se analisar que são próximas da gente. Então ele vai olhar através da ação social, né, que é a pedra fundante aí da metodologia weberiana, ele vai olhar por aí. Então, assim, eles estão olhando a mesma coisa, que é a sociedade, só que em momentos históricos diferentes e a partir de metodologias diferentes, né? Então, percebam, gente, que eu estou falando tudo isso para falar o quê? Que a teoria política é diferente da política. Política é botiquinha. Eu acho, eu acredito, eu não sei o quê. Teoria é a partir do estudo tal, percebendo os argumentos do autor Y, observando o que se propõe na teoria de fulano, aí você coloca as suas observações em cima, então, de metodologia, de métodos, né, que são interessantes, de estudos interessantes, né, porque tem métodos interessantes para fazer com que a coisa aconteça, para que você faça teoria política. Então, gente, a teoria política ela está ligada a isso, a ciência, a fazer ciência. E como se faz ciência? A partir de um método. Então, quando eu falo de teoria política, eu estou falando de um método que se utiliza para pensar a política cientificamente. Ok? Isso é teoria política. Por isso que, às vezes, também eu pego no pé nos fóruns, dizendo, gente, não é eu acho. Eu não quero que vocês participem de um fórum colocando lá opiniões do senso comum. Não. Eu quero que vocês leiam o material. Leiam o material e se utilize desse saber que o material está trazendo para fazer a discussão que está sendo proposta no fórum. Né? E outra coisa, quanto mais se participa do fórum, mais nós, professores, temos no que se pegar para instigar vocês a retrabalhar as ideias e assim a gente vai aprofundando o conhecimento. Né? Muitas pessoas aí entram uma vez e larga. Né? Isso não é legal, gente. Né? Tem tudo a ver, não só com a teoria política e essa disciplina, mas com todas as outras. Isso é um ensinamento que eu quero passar para vocês, para que vocês possam se utilizar dentro das outras disciplinas. Senão vocês vão ficar com um conhecimento um pouco aquém do que a gente pode lhes passar. Tá certo? Virando o disco, né? Vamos virar o disco. Pensando a ideia do porquê que surge a política. A
política surge porque começam a surgir as cidades na Grécia, as polis gregas, que são lugares em que as pessoas começam a dividir muro. Um mora aqui, o outro mora aqui, e usa a mesma via de acesso, o mesmo espaço público para tirar um lazer, etc. Tal. E como pensar esse espaço público? Qual o nível de respeito que tem que se ter? Quem cuida desse espaço? Que não existia até então, porque as pessoas moravam em propriedades mais agrícolas, uma distante da outra, né? E se é uma distante da outra, eu não vou parar na frente da cerca de um cara para ficar batendo papo ou para tirar um relax lá, tirar uma chinfra qualquer. Não existia muito essa ideia de espaço público. O cara que era dono da estrada que passa na frente da sua propriedade, vamos dizer que ele tem 1 quilômetro de frente do terreno dele. Ele cuidava desse 1 quilômetro de estrada. Só que quando as pessoas começam a se amontoar, se o cara tem lá 200, meio metro de porta, não dá para ele cuidar daquele pedacinho, aí outro cara cuida do pedacinho, não dá. Né? Tem lá o espaço que é comum para todos irem lá relaxar e por aí vai. Não dá para todo mundo ficar, eu já cuidei daquilo lá, agora é o outro. Não, então se tenta se constituir, né, a ideia de política para se debater os assuntos da polis, né, desses espaços comuns. Né? E as cidades vão surgindo porque vai surgindo comércio na Grécia. Né? Comércio de azeitona, de azeites, era passagem, né, entre para muitas regiões da Europa. E aí vai surgindo o comércio, as pessoas vão atrás de trabalho, sobretudo, ou então elas são comerciantes e trazem os seus funcionários para esses lugares e as cidades vão surgindo. Né? Então, gente, a política surge para pensar isso. Né? Nós temos os clássicos, né, Platão, Aristóteles, né, que vão discutir a política do viés do dever ser, qual é o melhor modelo para se pensar a política. Né? E isso vai até o século XVI, quando surge o Maquiavel. Né? Em 1513 escreve O Príncipe, aconselhando a família Médici do como eles deveriam agir para que eles não perdessem o trono. E aí a política sai dessa ideia de que como é o melhor modelo para a democracia? A democracia direta, porque esse é o melhor, porque cada um dá a sua própria opinião, não depende de delegar o poder, como é o caso do que a gente vive hoje, para uma pessoa que vai representar, porque essa pessoa pode decidir em proveito próprio e por aí vai. Tudo isso que a gente vê hoje, né? Que a gente vê que, de fato, se nós pudéssemos opinar por nós mesmos, seria melhor. Mas imagine, por exemplo, São Paulo. Como que a gente ia dividir a cidade para fazer para aplicar o modelo de democracia direta? Né? Todo mundo erguendo a mãozinha lá, não dá, é muita gente. Então a gente parte para o modelo de democracia delegativa. Né? Mas na Grécia, naquele momento, a democracia era direta. Né? E porque dentro desse estudo do dever ser, do que é o tipo ideal, o melhor modelo que a filosofia política estuda, esse modelo democrático de democracia era o melhor. Só que o Maquiavel chega e traz a política para a realidade. Né? Ele fala, olha, não interessa o dever ser, a política é mais que isso, a política é conquistar o poder e manter o poder. E para manter o poder, vocês têm que fazer isso. Né? Coisas interessantes que o Maquiavel fala, por exemplo, se você for fazer mal para a família de alguém, né, você sendo um governante, extermine a família inteira. Porque se você deixar esse vai voltar para se vingar. Agora, se você mata todo mundo, ninguém vem mais se atormentar. Olha que horror, né? Mas existem esses tipos de colocações dentro do Príncipe, por quê? Porque ele traz a política do dever ser para a política real. Olha, Médici, vocês têm que fazer isso e isso para a política acontecer e vocês sempre permanecerem no poder. Então, eles trazem a política, o Maquiavel traz a política por real. Por isso que ele até fala que ele é da escola realista, porque ele traz para a realidade. Ele não está preocupado com o dever ser. Né? Ele fala da fortuna e do virtu, que resumidamente, vocês vão ver isso em política liberal, vamos dizer assim, saber dançar conforme a música e estar no lugar certo na hora certa. Porque sorte com Maquiavel não é uma coisa que acontece, não, você cava a sua sorte.
E é isso que ele fala pro governante. Cara, para você se manter no poder, você tem que cavar a tua sorte. Não adianta você ficar pensando no melhor modelo. Você vai perder e sei lá, vai se ferrar, porque quem entrar no seu lugar vai querer se vingar de você, porque você era o governante, né? Então, o Maquiavel ele faz isso, ele inaugura a política moderna por causa disso, porque ele traz para o mundo real a política. Aí você vai ter Hobbes, Montesquieu, Rousseau, né? Tem o grupo do Federalista, que escreveu o The Federalist Paper no The Washington Post, e que vai ser um suplemento do jornal que vai ajudar na independência estadunidense, né? Assim como retrocedendo, né? Eu vou ter o Rousseau pensando a democracia liberal, né? Que é uma coisa interessante de se pensar, gente. A democracia é feito, lembra que eu falei lá da Grécia, para o espaço comum, para o todo, para que todos possam usufruir de maneira plena as coisas da vida em sociedade, nos ambientes comuns. Isso é democracia. Quando chega no Rousseau, em que o liberalismo já é forte, e esse liberalismo já vem sendo construído desde Maquiavel, lembrando de novo, Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, né? Então a ideia de um liberalismo está construído, e esse liberalismo é o quê? Ele pensa no indivíduo. Então, quando eu falo democracia liberal, é engraçado, porque eu estou tentando enfiar algo que é pensado para o particular, que é o liberalismo, em que se você não dá certo na vida é porque você é incompetente, não é porque a conjuntura, né, fez você passar por um problema de trabalho, né? Ah, você foi demitida? Então o problema é você que é incapaz. Não é a conjuntura toda que é olhada, não. O liberalismo pensa a coisa por individual. E o Rousseau tenta jogar essa ideia do individualismo dentro da democracia, que é pensado para o todo. Só que a democracia é como se fosse água e o liberalismo óleo. É difícil de se misturar. Então, é nesse contexto, nessa ideia, que vão surgindo esses modelos de democracia, como a democracia representativa. É uma forma de eu fazer com que o mundo que cresceu e que tem que ser liberal, porque as pessoas que estão mandando no mundo são liberais e estão ganhando muito dinheiro por conta disso, sempre o bendito dinheiro, né? Misturar essa ideia da individualidade da propriedade, porque esses caras que ganham dinheiro eles estão acumulando propriedades, com uma ideia que seja arejada e que traga consigo algo que seja próximo da participação. Só que qual é a participação que nós temos, né? Vamos pensar lá no Murilo de Carvalho. Vamos pensar o Brasil, né? A gente não tem cidadania concluída, né? Pega lá aquela pirâmide de Marshall, né? A base larga, que é a ideia de entender o que é ser civil, entendendo o que é ser civil, né? Que é saber participar, saber conversar sobre política, saber de fato os limites dos meus direitos de propriedade privada e de participação, né? Tá na base. Eu vou para o meio, que são os direitos políticos em si, que é poder contestar e participar da política, e tem o topo, que é a ideia dos direitos sociais. Se a coisa se dá nesse fluxo, de baixo para cima, eu vou aprendendo a entender os laços que envolvem essa democracia liberal, eu sei os meus limites de participação, de contestação, do que é ser brasileiro enquanto pessoa, que é a ideia de cidadania, e aí eu posso cobrar direitos sociais que façam sentido para mim, porque senão é como o Sérgio Buarque fala, a gente fica desterrado na nossa própria terra, porque a gente começa a importar coisas de outros lugares, em termos de lei, que não fazem sentido para nós, porque não foi feito para nós, né? Foi feito para uma outra realidade. Então, assim, essa ideia de cidadania não se conclui. Por quê? No Brasil, porque no Brasil é como se a gente tivesse a base, malemar, porque tudo que vem para contribuir para o nosso entendimento do que é ser um civil vem de cima para baixo. Então a gente tem essa base meio torta, meio capenga construída de saber o que é um civil, um alemã. Como a gente não sabe direito o que é ser um civil, os políticos que estão no meio, que não saem da base, que é o que deveria acontecer, acabam se utilizando
de todo o seu poder de elite para fazer os direitos sociais que estão na base da pirâmide, para que esses direitos sociais possam descer para a base e continuar a deixar essa base de saber o que é um civil de forma capenga. Ou seja, para ficar bem claro, a nossa pirâmide da cidadania é como se ela fosse do meio para cima e de cima para baixo. Então nós não sabemos direito o que é ser um civil. E se a gente não sabe direito o que está na base, o que está em cima não funciona também. E é este o maior problema que a gente enfrenta dentro do Brasil. É entender o que é cidadania. Cidadania não é votar de 2 em 2 anos, como propõe essa democracia liberal que surgiu no bojo desses industrialistas que estavam acumulando e querendo fazer com que essa acumulação não fosse redividida. Né? Dizendo então que a democracia delegativa é boa, porque eu vou lá e participo sim da formação política do Brasil, mas só através do voto. Voto esse que esses empresários aqui financiam, né? Todos eles financiam esses políticos aqui, que vão participar da democracia, para que aquele cara lá, o senhor Minguinho, que apoia esse grupo, seja eleito, e esses que apoiam, né, o senhor indicador aqui, não seja eleito porque ele apoia o povo. Se a nossa cidadania estivesse concluída, se nós soubéssemos bem o que é ser um civil, o que aconteceria? Nós teríamos a percepção desse tipo de jogo. Consequentemente, nós estaríamos mais blindados no sentido de deixar isso acontecer em maior ou menor grau. Os problemas iriam acontecer? Claro que iriam acontecer, mas em menor intensidade, no sentido de eu ter esses grupos de pressão, esses lobbies, né, fazendo a política acontecer para que eles, industriais, se sobreponham às necessidades do povo. Então, gente, como eu coloquei para vocês, a ideia é a seguinte: não é culpa do povo, não é preguiça, não é isso, não é aquilo, não. O problema é que nós não somos cidadãos. Eu não sou cidadão, vocês não são. Não estou dizendo que o professor acha que não. Eu não me acho melhor que ninguém, pelo contrário, me acho igual. Né? Mas é este o ponto de toque muito importante desse conteúdo, no sentido da gente entender essa história toda direito e passar para os nossos alunos do ensino médio esse conhecimento. E, gente, não é fazer política ou ser tendencioso. Qualquer aula vai ser tendenciosa, começa por aí. Então essas discussões de escola sem partido, de não falar de gênero na escola, um país em que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, como que você pode ter uma educação que não fale de gênero, meu Deus do céu, gente? Não é possível que pessoas em sã consciência achem que isso é profícuo. Num país em que as mulheres que ocupam os mesmos cargos, as mesmas funções, as mesmas empresas, não ganham o mesmo salário dos homens. Não falar de gênero. Num país em que o crime de gênero contra gays, a homofobia, é gigante. Você vai no Nordeste, a maior parte dos homicídios corriqueiros acontece contra gays. Você vai me dizer que não é importante que se explique essa situação? Você não precisa falar que isso é melhor, isso é pior. Não. É ajudar a entender, é fazer ciência. É quase que a mesma coisa que fazer teoria política. É fazer ciência. É entender, não adjetivar. Entender e explicar. Esse é o objetivo. E não adianta, gente. Nós, desde a nossa mais tenra idade, como diz o Descartes, no discurso sobre o método, nós estamos internalizando coisas. Então, é impossível que a gente não acabe tendendo um pouco mais para o lado daquilo que a gente vem aprendendo desde o início da nossa vida. Né? Então, a ideia de cidadania é essa. É que não é que a gente não sabe votar, não sabe escolher. Isso é discurso da mídia no sentido de jogar e disfarçar que o real problema da política brasileira são esses grupos
que se utiliza de uma fragilização da educação e tenta esvaziar o entendimento político que existe, que pode existir dentro da construção da nossa educação para passar esse conhecimento para os alunos, a culpa é desses grupos aí, porque eles é que não deixam essas coisas acontecerem e, consequentemente, nós, né, meros mortais, acabamos padecendo e achando que democracia é votar de 2 em 2 anos. Não é. Né? É muito mais que isso. Ser cidadão democrático é muito mais que isso. Né? Está muito ligado àquelas 3 categorias que estão na pirâmide do Marshall e que o José Murilo de Carvalho vai analisar no livro dele sobre cidadania. Certo? Então a ideia de cidadania é essa. Né? Sobre as questões relacionadas aos problemas políticos do Brasil, e aí a gente sai um pouco da teoria e começa a se aproximar um pouco mais da política, mas a ideia é discutir esses temas pensando nas leituras que traz algum tipo de teoria, né? Você vai perceber, por exemplo, que muita gente que recebeu pouquíssimo voto acaba entrando, né, dentro de uma casa legislativa, e um cara que recebeu muito voto não entra. Né? Por exemplo, um Tiririca, ele tem, vamos dizer que precisa de 500 votos para entrar como um representante numa Assembleia Legislativa. Um cara teve 499 e um outro candidato como o Tiririca, que eu ia falar, ele teve 1000. Esse cara, o Tiririca então atingiu 500, tudo que tiver acima de 500 vai para sobras. Ou seja, 500 votos do Tiririca sobrou. Ele teve 1000, precisava de 500, ele entrou, sobrou 500. Aí fica esse cara com 499. Se um outro cara do partido dele tiver um voto, ele vai usar 499 votos do Tiririca, mais um voto que ele teve, ele entra, e o cara que teve 499 votos nominalmente nele não entra. Dentro dessa legislatura, tem 32 políticos que entraram lá por conta de votos deles. São 513 deputados federais. O resto, gente, desses 32, todos entraram com sobra de votos. Isso é um problema real, porque o cara que eu votei não entrou, e entrou um cara em que ninguém quis votar. Nominalmente, aquele cara que só teve um voto, ninguém quer ele. O cara de 499 votos, que o pessoal quer mais? Mas ele não vai entrar. Isso é uma distorção. Né? Outra distorção é a forma como a política brasileira veio se montando desde 1530, que eu comento sempre também com vocês. Né? Nós tivemos uma estruturação da política que veio através de uma elite. E essa elite, ela só vai. A estrutura é a mesma de mando. O que muda são as pessoas que entram dentro dessa estrutura. Né? E faz a política acontecer. Então, o problema do Brasil, sobretudo em termos de política, percebendo a política de forma teórica, é a organização que se deu através do que é a nossa cidadania, a organização que se deu através do que são os nossos políticos e a organização que se deu às nossas leis. Né? As nossas leis. O espírito das nossas leis, como já diria lá Montesquieu, quando ele faz o livro Espírito das Leis, né, que a gente comenta lá dentro do material, né, do Montesquieu, o espírito da lei ela tem que estar ligada às necessidades do povo. Que lei que é ligado de fato às necessidades do povo? Pode até existir, mas os legisladores legislam para o povo? Não legislam. Né? Por quê? A nossa cidadania é fraca, sabendo que a nossa cidadania é fraca, a nossa escola é esvaziada do debate político, porque se fosse como esse povo fala que nossa, acredito eu que não estaríamos passando por essas desventuras políticas. Né? Então eles usam de todo esse mecanismo, falta de instrução política, essa anemia da nossa formação cidadã e se colocam sobre. E aí as coisas permanecem e vão perdurando infinitamente. Se vocês pegarem um texto do Roberto Schuar, chamado As Ideias Fora do Lugar, vocês vão ver isso no Pensamento Político Social Brasileiro. Se pegar esse texto, gente, vocês vão ler,
vocês vão achar que vocês estão hoje. Tá falando de hoje. E é um texto que trabalha a construção da política do século XIX. Você acha que é hoje. Você pega alguns poemas do Mário de Andrade, né, falando de política, parece que ele está falando de hoje. Por quê? Porque nada muda. Nós temos uma combinação do velho com o novo, né, que gera um desenvolvimento combinando o velho e o novo para gerar desigualdades, que é um conceito que vocês também vão ver com Caio Prado, que é o desenvolvimento desigual e combinado. É o novo se juntando com o velho, né? Que é o desenvolvimento combinado, causando a desigualdade. Então, é um movimento desigual e combinado da política. Então, gente, pensem, antes de vocês idearem uma resposta para qualquer que seja a coisa, tirem um pouco o peso de cima da costa do brasileiro comum. Não é eximi-lo de todas as culpas, mas tire o peso. Por quê? Porque o brasileiro comum, ele é como eu estou falando, ele é um comum. Ele é uma pessoa que teve negado o direito de ser cidadão. Não deixaram ele aprender a ser cidadão. Então é a mesma coisa que eu chegasse aqui, tem uma lousa, por exemplo, eu escrevo MC ao quadrado, a energia é igual a 10, não sei o que, calcule. Como que eu vou fazer isso com vocês? Eu ensinei isso para vocês? Ensinei. Se eu não ensinei, eu não posso cobrar. Então, no nosso caso, se vocês lerem o material lá, vocês vão ver que não nos deixaram ensinar o que é cidadania. Então, a gente também não pode cobrar. O que a gente tem é que ensinar o que é cidadania, o que é cidadania real, para que as pessoas passem a ter uma base boa de cidadania, para saber o que é ser um civil, para sabendo o que é ser um civil, né, cobrar políticas e os políticos e participar da política para gerar direitos sociais que façam sentido. Porque até agora, todos os direitos sociais que chegam até nós é sempre na base do cala-boca. Assim foi com a CLT, que estão querendo, né, que já modificaram. Assim foi com as leis que hoje regem os nossos direitos de aposentadoria. Assim foi com a ideia dos sindicatos no início do século XX. E assim foi com o período militar. Vamos dar as coisinhas lá para eles calarem a boca. Então, isso tudo, todo esse problema político que existe hoje e que é estudado de forma teórica, né? Toda essa teoria traz consigo esta ideia. A construção política do Brasil se deu de uma forma a se negar o direito do cidadão brasileiro a aprender a ser cidadão. Então, enquanto o brasileiro não aprender a ser cidadão, nós vamos continuar neste mesmo modelo de democracia. Liberal, lembrem-se disso, liberalismo pensado para o indivíduo, democracia pensado para o todo. E que a gente tenta misturar algo que foi pensado para coisas pensadas para objetivos diferentes, misturar para gerar o mesmo objetivo. Não dá, não cabe, né? Então pensem um pouco nisso. Tá bom, gente? Obrigado, um abraço e bons estudos para vocês, ok? Tchau, tchau.